Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Olá, Fael. Isso aconteceu há um tempo atrás, talvez uns 4 anos atrás. Eu moro em Michigan, nos Estados Unidos, e temos essa lenda urbana infame chamada o Homem-Cão, e é bem parecido com a lenda do lobisomem brasileiro. Bem, de qualquer forma, eu estava no ônibus escolar indo para a escola, e o mesmo seguiu por este caminho, ao lado de um cemitério abandonado e uma ferrovia com uma grande floresta em volta. E ao cruzarmos os trilhos da ferrovia, eu olhei para a direita e o que vi foi confuso pra caramba. Haviam 2, talvez 3 criaturas enormes andando sobre os trilhos. Pareciam enormes cães negros, só que quase do tamanho de um boi. Alguns traços também lembravam uma pessoa, e você podia ver também os seus ossos por cima da pele, de tão magros que eram. Eram por volta de 6 da manhã, e eles estavam em uma boa distância do ônibus, mas você podia ver claramente o que eram. Claro, eu estava com medo. Então, eu olhei para o meu amigo que estava sentado do meu lado, e ele estava confuso sobre aquilo. E as outras crianças no ônibus começaram a falar sobre aquilo. Agora, eu sei que essas coisas não eram cachorros ou lobos, porque eram maiores que cães, e eu moro em um lugar onde não há lobos. Eu acho que talvez eles possam ser coiotes, mas o que me impressiona é que eu nunca vi coiotes daquele tamanho. E também parece que havia um pedaço de pele faltando em suas costelas. Bem, Fael, não é tão assustador, pois eu estava na segurança do ônibus, à luz do dia com os meus amigos. Mas se fosse eu ali sozinho à noite, fora do ônibus, bem, eu me arrepio só de pensar. A razão pela qual eu mencionei o Homem-Cão é porque muitas pessoas contam essa lenda urbana por aqui, mas eu digo que não é apenas uma lenda urbana, e sim uma trágica realidade.
Boa noite. Essa história eu escutei de um amigo e às vezes eu fico pensando se a dimensão em Sete Além não pode ser um mundo paralelo com o nosso. Bem, um pai de um amigo tem um sítio numa cidade do interior. E cerca de 3 anos atrás, quando eu estava de férias da faculdade, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um dia nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia e a primeira coisa que fizeram foram colocar os seus calções de banho e ir para um açude que havia no local. Bem, era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. E de repente começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres ali dentro da água. Eles viam claramente as pessoas, falavam com elas e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu e eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos e sem entender nada. O que mais me impressiona nesse relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram as mesmas coisas, tiveram as mesmas sensações e as mesmas experiências. E eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranhezas e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. E eu acho isso uma história muito impressionante. Boa noite. Essa história me foi relatada pela minha avó materna. Há anos, em minha cidade, havia um casal de noivos, e o noivo era militar e competia com hipismo. Em uma das suas viagens para a competição, chegou até a sua noiva uma falsa notícia de que teria acontecido um acidente com seu noivo e ele morreu. Ela entrou em desespero e acabou tirando a própria vida. Ele, ao retornar da viagem, ficou sabendo do triste fato, mas a sua vida continuou normal. Algum tempo mais tarde, ele estava em uma competição de hipismo e tinha uns fotógrafos junto dele. E de repente, o cavalo começa simplesmente a pular desesperado. E quando o cavalo levanta as patas da frente para derrubá-lo, ele fala: "Será que não tem uma alma santa para segurar as patas desse cavalo?" E para a surpresa de todos, no exato momento que foi tirada uma foto essa que a minha avó tinha. Bem, nessa foto, no peito do cavalo, aparecia o rosto da sua noiva, e do próprio rosto saíam 2 mãos, as quais seguravam as patas do cavalo. Bem, este fato é verídico, e realmente aconteceu. A minha cidade é Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E aqui, como é uma cidadezinha provinciana, acontecem muitas coisas desse tipo. E em breve eu trarei para o canal.
Boa noite. Essa história aconteceu com meu pai e 2 amigos, quando eles eram adolescentes no interior de Pernambuco. O meu pai e os seus 2 amigos gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurarem. Um dia, resolveram passar a noite na casa de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e muito isolado. E a casa estava abandonada havia muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. Eles já tinham passado a tarde caminhando e a noite e resolveram ficar dentro da casa, pois no local não havia energia elétrica e do lado de fora era um breu total. Dentro da casa, eles acenderam um fogão de lenha, prepararam alguma comida e, na hora de dormir, apagaram o fogo e tiveram o cuidado de fechar bem a fechadura da porta do quarto onde eles estavam. E também tapar as brechas com um pano velho, para evitar a entrada de cobras ou algum outro bicho. E no meio da noite, um dos amigos do meu pai o acordou assustado e mostrou a ele algo estranho no teto. A casa era de telhas e meu pai viu uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em outra direção. Ficava só lá no teto mesmo, tanto que para ver melhor o cômodo, eles tiveram que acender um candeeiro. Os amigos do meu pai acharam que podia se tratar de um incêndio no fogão a lenha, mas logo viram que isso era impossível, porque o fogo tremula e aquece, e aquela luz era branca, parada e fria, lembrando mais uma lâmpada fluorescente. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estava acontecendo o mesmo fenômeno, mas nada. Tudo estava na mais perfeita escuridão. E quando voltaram para o quarto, a luz ainda estava lá, fria e parada, e sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado. Mas era tão forte que as telhas pareciam serem brancas. Então, os 3 resolveram sair da casa, mesmo estando já de madrugada, para ver se conseguiam enxergar alguma coisa pelo lado de fora, mas nada. Lá, tudo estava escuro. E quando voltaram para dentro de casa, aquela luz havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. O meu pai atribuiu a luz misteriosa a OVNIs ou discos voadores, mas os seus amigos acham que foi um caso de assombração. Boa noite.